Olá. O Brasil tem 147 milhões e 300 mil eleitores aptos a votar nesse ano. As escolhas deles terão impacto por muito tempo na vida dos nossos 207 milhões e 700 mil habitantes, quase todos com uma característica em comum. Somos consumidores. Somos não apenas compradores de produtos e bens, mas somos também consumidores de serviços essenciais: saúde, educação, segurança, transporte, comunicações, energia. Quais os compromissos que os candidatos devem assumir para assegurar que os direitos dos brasileiros, como consumidores, sejam mais respeitados? É o que vamos conversar com Igor Brito, advogado do IDEC, uma organização não governamental com 31 anos de atuação no setor. Obrigado pela sua presença, Igor. É um prazer para nós. Bom, vocês criaram um ideário, uma proposta de 10 itens básicos para que os candidatos de todos os cargos assumam compromissos com relação a isso. Como foi feita a definição dessas propostas e se isso obedeceu, por exemplo, a uma consulta popular? Bom, o IDEC já realiza essa atividade, né, no período eleitoral, divulgar propostas e demandas dos consumidores para os candidatos assumirem compromissos. E essas propostas, elas representam os problemas maiores vividos pelos consumidores, registrados não apenas pelo IDEC, mas por todas as entidades de defesa do consumidor. Então, qualquer profissional que atua na defesa do consumidor, em PROCONs, na Defensoria Pública, no Ministério Público, ou advogado que atua na defesa dessas pessoas, vão encontrar nessa plataforma e vão identificar nessa plataforma os problemas e as ameaças também aos direitos dos consumidores nos últimos anos. Historicamente, os consumidores enfrentam, então, problemas diversos com abusos e exageros praticados por fornecedores de produtos e serviços e que se concretizam, então, nesses problemas que nós transformamos nessas 10 propostas construídas conjuntamente com essas diversas entidades de defesa do consumidor. Tá. Tem sido boa a adesão dos candidatos a essas propostas? Desde o lançamento da plataforma que nós fizemos pelas redes sociais, com um evento realizado pelos fundadores do IDEC, o IDEC que tem 30 anos de atividade, então ele é anterior ao próprio Código de Defesa do Consumidor, permitiu que houvesse uma grande atenção, não só dos profissionais da defesa do consumidor, mas vários seguidores e associados, né, do IDEC. E isso fez com que realmente tivesse uma grande repercussão em várias campanhas de vários candidatos de vários estados diferentes para diferentes cargos. Então, a cada semana aumenta significativamente a adesão de candidatos ao Senado, à Câmara, né, a governo de Estado, que tentam demonstrar o seu alinhamento para os seus eleitores com as demandas dos consumidores brasileiros. Eu imagino que seja uma tarefa um pouco mais complicada quando a gente fala de presidenciáveis. Afinal, como a gente até estava conversando antes, muitas dessas propostas que vocês alinharam nesses 10 grandes grupos são propostas politicamente polêmicas, como, por exemplo, vocês acham que deveria ser revista a emenda constitucional do teto dos gastos, né? Uhum. Então, um presidenciável, para ele assumir compromisso com uma área, ele é obrigado a assumir compromisso com todas as outras 9 ou ele pode fazer isso separadamente? Considerando, e é um reconhecimento que a gente precisa ter, que os planos de governo, eles demandam, claro, uma complexidade da atuação e do que cada candidato e candidata à presidência acredita, né, como uma demanda social. Mas há um conjunto dessas propostas que elas representam realmente reflexos para a vida de todos os consumidores. Então, o IDEC, junto com seus aliados, organizou essas 10 propostas e que mas no que diz respeito aos candidatos à presidência da República, eles podem avaliar e aderir a cada uma das 10 propostas, né? E por isso a gente organizou nossa plataforma disponível na internet para que os eleitores possam ver, então, inclusive, o grau de alinhamento de cada candidato e cada candidata à presidência da República com essas demandas e essas propostas dos consumidores, né? De forma que
pudesse respeitar os planos de governo de cada candidato, mas que o eleitor também pudesse visualizar o nível de alinhamento e de compromisso de cada candidato com esses temas que nós acreditamos que é efetivamente a plataforma, não do IDEC, a plataforma dos consumidores brasileiros. A gente pode começar então a debater ponto a ponto, né? Um primeiro ponto que vocês colocam é energia barata e sustentável, né? E qual é a principal reivindicação dos consumidores brasileiros em relação a esse tema? A gente precisa primeiro ter o diagnóstico do problema e a energia, o serviço de energia elétrica fornecido para os brasileiros é caro, né? As tarifas são altas e a qualidade também é muito baixa, ou seja, nós temos uma baixa eficiência energética. Isso significa diversos impactos para os brasileiros consumidores, não apenas no valor que pagam, mas também pela qualidade do serviço que recebem, né? O brasileiro precisa adquirir produtos elétricos e eletrônicos que são muito ultrapassados quando comparado a outros países. Isso decorre da nossa baixa eficiência energética. Além disso, o Brasil investiu em modelos de energia elétrica que são ruins no que diz respeito ao impacto ambiental. Os brasileiros hoje demandam por uma energia elétrica limpa, sustentável, renovável, né? Então, muitas pessoas hoje querem, por exemplo, investir nas suas casas, nas suas residências e no seu comércio em energia solar, né? Captação de energia solar, que permite, inclusive, a devolução, né, de energia elétrica por parte dos consumidores. O consumidor vender para distribuidor o que ele não usar, né? Exatamente. E hoje os brasileiros conhecem a tecnologia, desejam isso, mas ela é cara, inacessível, né? E não há qualquer estímulo para os brasileiros adotarem isso. Então é preciso que os candidatos eles tenham um compromisso de enfrentar esse problema no preço, na qualidade e na sustentabilidade do modelo de energia elétrica que é fornecido para o brasileiro. O IDEC defende como segunda plataforma a defesa efetiva do consumidor. ênfase nessa palavra efetiva, porque na visão do IDEC, o Brasil, apesar de toda essa estrutura que tem de defesa do consumidor, tem uma Secretaria Nacional, existe uma lei, mesmo assim a gente ainda tem muito para caminhar? É inegável que de uns tempos para cá, nós começamos a perceber, todos os consumidores brasileiros começaram a perceber uma diminuição da qualidade do serviço público de defesa do consumidor. Diferente de outros países, no Brasil, a defesa do consumidor pelo Estado é um direito fundamental do cidadão. Então, é inaceitável que o Estado, os poderes públicos municipais, estaduais e federal não contem com uma estrutura capacitada de pessoas e estruturas físicas para realmente efetivar a fiscalização, o controle dos abusos e o atendimento para a defesa dos consumidores. Só que de uns anos para cá é visível o sucateamento dessas estruturas, né? Falta de investimento público. Falta de investimento e falta de compromisso político também dos governadores de estado, dos prefeitos e da própria presidência da República com estruturar de forma, com qualidade, com corpo humano, né, com recursos humanos, qualificado e estável. A defesa do consumidor no Brasil, o serviço de defesa do consumidor no Brasil, ele é muito inseguro, ele é muito volátil, porque normalmente são órgãos 100% estruturados com cargos comissionados, né? Isso faz com que a cada governo... Indicações políticas. Exato, a cada governo haja uma troca total dos servidores que prestam esse serviço e se perde, então, toda a qualidade. E aí todo o mandato começa, então, com um atendimento precário, insuficiente. E de uns anos para cá, nós estamos vendo, a partir da lógica de uma crise, uma necessidade de economia, uma diminuição do corpo de pessoas que prestam esse serviço público e também com a diminuição das estruturas. Então, é inaceitável uma cidade, um estado, não contar com PROCONs eficientes. E a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, ela sofreu também, nos últimos anos, uma diminuição muito grande do seu corpo técnico. Além disso, a defesa do consumidor tem sido utilizada como plataforma política eleitoral, meramente, né? Então, acaba sendo ocupado por pessoas unicamente comprometidas com as eleições e com a conquista de votos. E a defesa do consumidor é um direito fundamental, então tem que ser levado mais a sério. Agora, vocês propõem, por exemplo, que sejam criados órgãos de defesa do consumidor em todos os lugares onde não existirem. Mas, naturalmente, vocês não estão querendo dizer que cada município tenha que ter um PROCON, porque muitos municípios não têm estrutura
E em muitos outros casos de serviços públicos, a solução é você fazer os acordos de municípios próximos para que uma mesma estrutura atenda a uma comunidade. Seria por aí, mais ou menos? Claro, né? O que não é concebível é que uma determinada comunidade fique desassistida desse serviço. E uma coisa que a experiência dos 28 anos de defesa do consumidor e hoje, né? Nesse mês nós estamos comemorando o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, e essa experiência nos indica que uma cidade, uma comunidade, né, uma região abastecida com esse serviço, ela tem um desenvolvimento econômico também efetivo, porque as pessoas que estão protegidas no comércio, no mercado, elas consomem com mais qualidade, elas consomem com mais criticidade. Então, o órgão de defesa do consumidor, ele contribui na cidade, na região, para a qualificação dos serviços que são prestados, serviços privados e serviços públicos também. Então, há um desenvolvimento da sociedade, inclusive um desenvolvimento da cidadania. Então, é inconcebível que um grupo, uma sociedade, uma região seja desabastecida desse serviço, né? Atualmente, há uma grande quantidade de PROCONs municipais, né, disponível no Brasil. São mais de 800 PROCONs disponíveis pelo Brasil. Mas é claro que esse número é insuficiente para exercer o controle, né, da qualidade dos serviços e dos produtos que são fornecidos. Você falava agora há pouco em abastecimento, né, e uma das propostas de vocês é de comida saudável. A defesa, o compromisso dos candidatos com uma comida mais saudável para o brasileiro. O brasileiro está comendo mal, isso é culpa da indústria, isso é culpa dos nossos hábitos. Como é que isso tem a ver com defesa do consumidor, Igor? Olha, a epidemia da obesidade, né, que não é um problema nacional, né, é um problema mundial. E todas as doenças crônicas não transmissíveis associadas a isso, né, como a diabetes e outras doenças graves causadas pela obesidade, ela tem causas de múltiplos fatores, né? Agora, é claro que o ambiente em que nós consumidores estamos envolvidos é um ambiente que os especialistas chamam de obesogênico, ou seja, há uma grande oferta de alimentação não saudável. Demais, né? Perfeito. E que provoca diversas doenças graves, né? E essa oferta de uma alimentação não saudável, associada a outras causas, né, é um problema de saúde pública. Então, nós precisamos evoluir no que diz respeito à oferta de uma alimentação mais saudável. Para isso, e nós não estamos falando de proibição de certos tipos de alimentos ou de aumento da oferta de outras espécies de alimentos, mas sim no direito à informação dos consumidores para que todos nós possamos exercer escolhas alimentares mais saudáveis, né? Então, nós estamos falando de novas regras para rotulagem de alimentos, em que haja alertas para os consumidores sobre o alto teor de sódio, açúcar, gorduras presentes nos alimentos ultraprocessados, para que os consumidores possam escolher melhor os seus alimentos, né, num comportamento mais saudável. E, além disso, medidas fiscais que estimulem a oferta para os consumidores de alimentação mais saudável, o contrário do que é hoje. Hoje, a grande indústria de alimentos não saudáveis, de bebidas adoçadas, ganham no cenário brasileiro muitos benefícios fiscais, fazendo com que, por exemplo, uma garrafa de 2 litros de refrigerante seja muito mais barata do que uma garrafa de 1 litro de suco natural, né? Isso é um problema da distorção injusta da tributação brasileira. E isso, no caso, é uma responsabilidade que o presidente pode assumir fazendo uma mudança na política tarifária, né? Perfeito. E também nós temos impostos, né, municipais e estaduais que incidem sobre isso, né? Há muita desoneração nas cidades e nos estados para a indústria de alimentação não saudável. E há pouco estímulo também para a oferta de alimentação, produção e alimentação mais saudável, alimentação orgânica, né, livre de agrotóxicos, de transgênico e livre desses ingredientes que são tão prejudiciais para a saúde dos brasileiros. Um dos campeões já tradicional, decacampeão, N-campeão de reclamações em todos os órgãos de defesa do consumidor, são os bancos no Brasil, né? As instituições financeiras, né? Isso se deve à concentração bancária que existe no Brasil, quer dizer, nós temos 6 ou 7 bancos no Brasil que controlam 98% do mercado. Como é que a gente resolve esse problema? O que vocês propõem? Certamente, isso é um problema que é
cuja identificação é incontroversa entre os defensores dos consumidores e até mesmo os operadores do mercado. A alta concentração do serviço bancário no Brasil e a verticalização dos serviços financeiros provocam o contínuo e o abuso perpetuado, né, na oferta de crédito e na prática do valor, né, praticado nos serviços financeiros, no crédito e nos juros que são oferecidos aos brasileiros. Então, é inegável o problema do superendividamento da população brasileira. Não tem nenhum defensor dos consumidores que não identifica esse problema na ponta do atendimento. Todos 63 milhões de brasileiros endividados. Superendividados, né? Ou seja, com um montante de dívidas acima da sua receita mensal, do orçamento familiar, acima do seu próprio patrimônio, né? Então, não existe PROCON, Defensoria Pública, no Brasil, que não está lotado de pessoas que buscam alguma assessoria pública do Estado para resolver seu problema de endividamento. É claro que isso tem uma causa também na responsabilidade das instituições financeiras que oferecem crédito de forma muito irresponsável no Brasil, né? Então, é preciso reconhecer esse diagnóstico do endividamento do brasileiro e é preciso enfrentar de forma racional e com evidências também. O IDEC e as outras entidades de defesa do consumidor fazem pesquisas há muito tempo a respeito disso. E é preciso que os governantes assimilem esse problema, né? Isso não é um problema que se resolve apenas no âmbito federal, né? As políticas estaduais e municipais de defesa do consumidor podem enfrentar a questão do endividamento, né? No controle e na fiscalização da oferta abusiva, exagerada de crédito irresponsável. Outro campeão das reclamações são as né, as empresas de telefonia. Vocês defendem acesso e qualidade em comunicações no Brasil. Certamente não é só para telefone, mas muito importante hoje em dia o acesso à internet. Estamos muito atrasados nisso. Quais são as propostas do IDEC nesse sentido e que os candidatos deveriam aderir, segundo vocês? Olha, nas últimas eleições para cá, realmente há uma mudança significativa na demanda dos consumidores em respeito ao serviço de telecomunicação, né? E especialmente na necessidade de uma mudança de um marco legal, né, das comunicações, nas telecomunicações no Brasil, em que se estimulou bastante a oferta de serviços de telefonia fixa. Quando hoje o brasileiro demanda a universalização da internet banda larga. E o acesso à internet, ele representa o acesso à cidadania, né? Então, é necessário que a política pública de telecomunicações ela esteja voltada pela oferta desse serviço, né, de forma universalizada e massificada, e também a política de telecomunicações e de comunicações no Brasil tem que se pautar pelo combate ao abuso praticado pelas empresas de telefonia. Historicamente, bancos e empresas de telecomunicações são campeões não só de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, mas também no judiciário. Grande parte da judicialização, da enorme quantidade de ações que tramitam no Poder Judiciário Nacional, estão relacionadas a abusos praticados por bancos e empresas de telecomunicações, né? Então, nas telecomunicações, inclusive, Igor, vocês defendem aqui que um fundo que foi criado justamente para universalizar o acesso das pessoas, que é o FUST, às comunicações, que esse dinheiro que é recolhido, que foram 20 bilhões recolhidos pelo FUST desde a sua criação, e só 0,5% foi aplicado realmente em universalizar o sistema, né? Então, isso é um caminho importante que deve ser adotado pelo próximo presidente, parar de meter a mão nesse dinheiro? É muito bem lembrado. Não só o FUST, mas outros fundos também que têm essa destinação para serviços, né, essenciais, têm sido alvo desde sempre de contingenciamento. E não é aplicado esse recurso. Esse recurso ele tem que ser aplicado para a universalização. Agora, a legislação atual determina que esse recurso seja aplicado para serviços que hoje não representam mais a demanda dos brasileiros. Então, além da sua efetiva aplicação, e a gente já tem, então, uma omissão do Estado brasileiro em utilizar esses recursos, né, que ele também seja utilizado da forma mais eficiente para enfrentar e atender as demandas, né, para universalizar a internet no Brasil. A gente observa pelos seus comentários e também pelo noticiário que boa parte dos problemas de relações de consumo que o brasileiro enfrenta com bancos e com as teles, muitas vezes decorre da falta de uma ação mais enérgica de um órgão que regule esse mercado. E vocês defendem justamente na sua próxima bandeira aqui que as agências reguladoras estejam mais a serviço da população. Isso. Hoje elas não estão a serviço da população?
há uma grande reclamação de toda a sociedade sobre o papel desempenhado pelas agências reguladoras no Brasil. Primeiro que há uma diferença muito grande do nível de qualidade da atividade regulatória entre uma agência e outra, né? Nós temos agências que realmente evoluíram e empregam nas suas decisões e nas suas normas criadas um complexo, profundo e certo, né, processo de criação de normas, com ampla transparência e participação social, né? Outras agências são muito fechadas em si, né, e não são abertas à participação social, não são transparentes nas suas decisões, né? Há uma grande reclamação, por exemplo, em face da ANS, em face da ANAC, em face de outras agências reguladoras. Que são as agências reguladoras da saúde suplementar, dos planos de saúde, né, e da aviação. Né, e do transporte aéreo de pessoas. E das outras agências também, como a Anatel, que acabam adotando decisões sem fazer uma consulta pública eficiente e correta, bastante aberta, com prazo hábil para as pessoas entenderem o que está em jogo e poderem participar, né? Então, além disso, há no próprio discurso de muitos dirigentes de agências reguladoras uma negação de um papel importante das agências reguladoras. É claro que as agências reguladoras elas têm um papel de fomentar aquele mercado, proteger, né, garantir aos prestadores daqueles serviços regulados que haja mercado suficiente para eles, que haja uma sustentabilidade. Normas claras, segurança jurídica. Segurança jurídica para os operadores, mas é óbvio que um papel original das agências reguladoras é também atender os interesses dos consumidores. Que são a parte mais fraca sempre da equação, né? Sim. Porque são, em geral, nesses segmentos, são empresas de grande força econômica, né? Exatamente. Então, a regulação e as decisões, elas têm que traduzir a preocupação, claro, com o mercado, mas essencialmente a preocupação com o usuário, com o consumidor desse serviço, que precisa se sentir confortável de consumir aquele serviço regulado e precisa encontrar na agência reguladora um espaço de segurança, de proteção também. O caso seguinte é exatamente esse, direito à saúde, né? Além da saúde pública, que vocês defendem naturalmente, a valorização do Sistema Único de Saúde, que é o SUS e tal, há uma preocupação muito grande com a falta de controle pela agência reguladora dos planos de saúde no Brasil. Aumentos abusivos, cláusulas que não poderiam existir, isso tudo ainda continua acontecendo? Continua, porque desde muitos anos que as entidades de defesa do consumidor cobram dos governantes brasileiros o controle efetivo de grande parte dos contratos de planos de saúde. Mais de 80% dos contratos de plano de saúde, eles são da modalidade de planos coletivos, que são contratos que têm uma fraca e baixíssima controle e regulação da agência reguladora, da ANS. São planos de saúde em que as operadoras elas podem cancelar o plano a qualquer momento e podem praticar reajustes de forma livre, né? Então, visivelmente, a grandíssima maioria dos consumidores de planos de saúde, eles são submetidos a um tipo de contrato que praticamente não tem controle, não tem regulação dos problemas maiores, né? Que é a possibilidade da empresa alterar e cancelar o contrato e também praticar o preço que assim ela desejar. Isso provoca uma enorme judicialização. Então, esse não é um problema só dos consumidores, é um problema do Estado também, além de ser um problema de saúde pública, porque as pessoas, quando têm serviços caros e precários, elas deixam de procurar o atendimento preventivo e só vão, obviamente, encarecer esse serviço, porque só vão procurar esse serviço quando sua situação de saúde está muito grave. E, obviamente, quando o tratamento é muito mais caro, se ela tivesse condições, né, informação, estímulo e preço para procurar também os serviços para a prevenção. E chegamos a um tema que também todos os brasileiros, em todas as pesquisas, apontam como um dos principais problemas no Brasil, que é o transporte. Qual é a solução que o EDEC propõe? Que tipo de políticas ele acha que o Estado brasileiro deve implementar para melhorar o transporte coletivo dos brasileiros? Olha, o transporte, o serviço de transporte público, eles têm que estar alinhado com os modernos direitos de mobilidade urbana, ou seja, o direito das pessoas de poderem se transportar dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, né? E também dentro de todas as áreas, todas as regiões do país, no campo e na cidade, por meio de transporte de qualidade, confortável, seguro e, obviamente, com tarifas que se adequem à realidade do orçamento e dos recursos que cada brasileiro tem, né? Ou da disponibilidade que as pessoas têm financeira para pagar
por esse serviço. Há investimentos errados, né, em transporte público e as cidades brasileiras, as prefeituras, não encontram o apoio necessário do governo federal para conseguir fazer a implementação e aplicar corretamente os recursos, obter os financiamentos públicos necessários para fazer o investimento no transporte sustentável, eficiente, de massa, né? Existem várias modalidades disponíveis e tecnologias disponíveis hoje, né, para as cidades se adaptarem às demandas, né, de conforto, de eficiência e qualidade e de preço, de modicidade do preço de transporte público, mas as cidades encontram dificuldade de implementar isso, porque há pouca discussão, né, pouca política de bom relacionamento entre o governo federal e as prefeituras para isso. Então, há solução, há disponibilidade. E há muito tempo a gente acompanha a dificuldade das cidades, né, de conseguir fazer esses investimentos corretos. Há recurso para isso, há tecnologia para isso. É necessário o interesse político de poder transformar o Brasil num país que oferece o transporte, né, de qualidade sustentável para toda a população brasileira. Igor, infelizmente o nosso tempo acabou e nós não conseguimos falar dos 10. Ficaram faltando os dois últimos, que seriam dados pessoais protegidos, que é uma preocupação muito grande do IDEC, e o consumo sustentável e um meio ambiente seguro. Mas eu agradeço a sua presença aqui no programa e eu peço às pessoas que acessem o site, a plataforma que vocês criaram para isso, para ter mais informações. Você pode conferir todas as medidas propostas no seguinte endereço, idec.org.br/plataforma eleições. Para rever, baixar ou assistir esse programa, visite o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.